Olá, eu me chamo Verônica Gleisler, eu sou estudante da UESP, aqui do campo de Uruçuí, né? E hoje eu vim apresentar para vocês o gênero Pânico Máximo, como cultivar aqui com a BRS Zuri, né? Eu vou falar agora um pouquinho de como foi que ela chegou aqui e qual que é a origem dela. Primeiramente, a semente do capim Zuri é de origem africana, né? E a BRS Zuri, ela foi lançada aqui no Brasil em 2014, né? Pela Embrapa. E o objetivo desse lançamento foi de estar suprindo a demanda do mercado, né? Porque muitos produtores estavam em busca de uma planta forrageira com altos valores nutritivos, né? E de grande produtividade. Bom, nós temos também do gênero Pânico a cultivar Tanzânia. O que acontece? Que quando comparado o capim BRS com a cultivar Tanzânia, eles são bastante semelhantes nas questões morfológicas, mas na questão de produtividade, o capim Zuri ele se sobressai, tendo aí em média de 10 a 12% da sua produtividade a mais, né? E assim, e quando foi lançado esse capim, o que foi avaliado? Foi avaliado as suas folhas, né? O seu desempenho de germinação, o seu vigor, né? E também, né, em questão que há resistências a pragas, a doenças, como por exemplo a fungos foliares, né? Que esse capim ele é resistente, né? Principalmente a pragas, as cigarrinhas das pastagens, né? Bom, e era basicamente isso que eu vim trazer para vocês a respeito desse capim, né? E assim, e de acordo com todos esses parâmetros que eu citei anteriormente, né, que vai desde a germinação, desempenho e produtividade, né, da planta forrageira, da BRS Zuri, foi decidido, né, indicado na realidade, foi indicado como uma melhor alternativa para estar aí implantando, né, nas pastagens e assim para poder estar compondo a dieta aí, nutricional dos ruminantes. Então, gente, dando continuidade a toda a estruturação que já foi falada sobre o capim, eu vou trazer para vocês agora mais informações em relação à produção e utilização dessa forragem. Como a gente está falando aqui de um pânico máximo, desde o início dessa discussão no vídeo, é importante que seja lembrado que assim como todas as cultivares de forragem ou de qualquer outra origem de plantação, é importante que se atentem à questão do solo, né? Quando ele for em questão de plantio. Quando a gente fala que é importante se atentar ao solo, a gente sabe que para qualquer produção é importante que se realize a análise do solo e assim a sua correção. Em especial para o capim Zuri, que é um capim do gênero Pânico Máximo, é importante se observar algumas características. Embora ele tenha alguma proximidade com outros cultivares, ele tem suas necessidades também. Suas necessidades em relação à produção e ligada diretamente ao manejo do solo é que ele precisa que a adubação seja feita corretamente e não somente no início do plantio, né? É importante que essa adubação ela tenha aí uma manutenção, né, durante esse plantio. Quando eu falo em relação a essa manutenção, eu quero dizer que para início de plantio ele precisa aí de uma saturação por base que varia de 45% a 50%. É importante que depois de plantado sejam observados aí os parâmetros em relação à calagem, né, e em relação ao nutriente magnésio, que é dos nutrientes que ele mais ele mais tem necessidade, né, além dos nutrientes básicos em relação que se remetem ao NPK. Quando a gente fala que esse capim ele tem as suas particularidades, uma particularidade importante, assim como uma informação importante a se manter quando relacionada ao plantio do Pânico Máximo, é que como ele precisa aí de um solo com fertilidade de níveis de médio a alto, uma opção para garantir o seu nível de produção é que ele seja plantado logo após a colheita de leguminosas, por exemplo, né, que elas conseguem deixar aí altos níveis de produção
total de nutrientes no solo. Em relação aos seus níveis de produção, a gente pode observar que o capim pânico máximo, do gênero pânico máximo, em especial essa cultivar, que é a Azuri, ele tem aí uma produção em torno de 22 toneladas por ano, de hectare por ano. Isso quando ele é plantado, quando o seu plantio ocorre com altos níveis, não, a gente pode dizer assim, com níveis consideráveis de precipitação, né, que eu esqueci de citar para vocês no começo, mas é importante que antes que seja iniciado o plantio, na área tenha ocorrido aí uma precipitação em torno de 20 a 30 milímetros. E aí, dando continuidade, falando sobre essa questão dos níveis de produção do capim, ele tem aí uma produção, como eu acabei de falar para vocês, em clima chuvoso, em torno de 22 toneladas de hectare por ano, e em épocas mais secas, né, ele chega aí a produzir 15% desse valor, que chega aí a 3.300 toneladas de hectare ao ano. E agora eu vou trazer mais informações importantes para vocês, que é em relação à utilização do capim. Como esse capim ele tem aí uma produção de matéria de proteína foliar em torno de 15 a 17%, ele também ele é uma cultivar utilizada aí com bastante, como é que eu posso dizer? Com bastante ácido, esqueci a palavra, mas bom. Tem uma ótima aceitação para a utilização em pastagens para bovino, né? Porque como ele tem aí sua área foliar bem, como é que eu posso dizer, bem extensa, né? Ele tem uma área foliar bem grande, né? Ele tem aí sua produção em relação à proteína de massa foliar em torno de 12 a 15%, e em relação aos comos, quando ele atinge a sua altura que pode ser utilizada para a entrada do animal a campo, que é cerca de 70 a 70 centímetros, ele tem aí uma produção de proteína no pomo variando de 7 a 12%, né? Uma informação bem importante também, que eu acho interessante de citar, é que existe a produção do capim, do gênero pânico máximo, em especial o Zuri, que ele tem uma necessidade maior para nitrogênio. Existe uma produção de capim irrigado numa região aqui do Piauí, que ele é irrigado com base em irrigação nitrogenada, né, por microaspersão, e tem também um estudo que fala dessa irrigação por gotejamento, que mostra que a produção de proteína, né, de porcentagem de proteína desse capim, quando irrigado dessa forma, ele traz aí uma maior vantagem para a produção, para pastejo, né, com finalidade de produção de leite, porque ele aumenta essa produção de leite no animal que consome esse capim. Gente, muito obrigada pela atenção. Qualquer informação, nossos e-mails vão estar disponíveis na descrição. A gente agradece, muito obrigada. Até a próxima. Olá, galera, vou dar continuidade ao vídeo falando sobre o pânico máximo DRS Zuri, suas principais características. Ela é uma cultivar da Embrapa, é um fruto de uma seleção do pânico máximo, como já falei. Ela foi coletada no leste da África em 1969 e foi registrada e protegida em 2013 junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Falando um pouco mais adentro das características morfológicas dessa BRS, ele tem como crescimento cespitoso, de porte ereto e alto, com folhas verdes escuras, longas, largas e arqueadas, e nem suas folhas não possuem pilosidade, pelos, como podemos ver aqui, não possui. E seu como é grosso e é uma opção para diversidade de pastagem em biomas como a Amazônia e Cerrado. Dando continuidade falando das características a fundo, um dos seus principais atributos são a elevada produção, o alto valor nutritivo e a resistência à cigarrinha das pastagens. E além do seu alto grau à resistência da mancha das folhas, que tem acontecido em várias cultivares do capim Tanzânia e em diversas regiões do país.
falando mais a fundo, os principais atributos dessa BRS são a elevada produção, o alto valor nutritivo, a resistência à cigarrinha das pastagens e além do alto grau de resistência à mancha das folhas, que tem acontecido em outras cultivares, como exemplo capim Tanzânia, e também em diversas regiões do país, sendo uma gramínea sensível ao fator hídrico e também pela falta ou excesso de água no solo. O capinzuri, ele se caracteriza como uma cultura que se adapta a solos moderadamente encharcados ou alagados, semelhante ao capim Tanzânia. Eles se parecem muito, porém o desenvolvimento da BRS-Zuri é melhor em solos bem drenados. Essa BRS, quando eles são bem manejados, ele pode apresentar uma produtividade média entre 17 a 21 toneladas de matéria seca por ano, com teores de proteína bruta entre 11 a 15% nas folhas e de 7 a 12 no cômodo. A recomendação sobre o manejo do Zuri é da utilização de pastejo rotacionado, com a altura de entrada de animal de 70 centímetros e a altura de saída de 30 centímetros. Além disso, devido à sua alta produtividade, quanto mal manejado, há um alagamento excessivo de cômodos, perdemos muito a qualidade nutritiva do capim e também pode gerar baixo desempenho ao animal que vai consumi-lo. Falando também, a BRS-Zuri, ela possui resistência às principais cigarrinhas das pastagens, como já falei. Essas pragas, elas se alimentam da seiva da planta e causam muitos danos às pastagens, prejudicando principalmente o desenvolvimento e a produção. O controle das mesmas é difícil em grandes áreas e por isso o ideal é obter por cultivar resistentes, que como já falei, ela é resistente à mancha das folhas, mas ela não é resistente à cigarrinha. Então, é melhor se cultivar uma resistente às cigarrinhas das pastagens. As vantagens dessa BRS é a elevada eficiência de pastejo e boa resistência à geada. A desvantagem é a alta exigência em fertilidade e manejo do solo. E essa BRS é recomendada para bovinos, equinos, ovinos e caprinos. O uso é integrado lavoura, pecuária e floresta, que é consórcio com anuais e entrelinha de espécies arbóreas, e é usado também como feno e diferimentos.